Alô, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno aqui do canal PeãoCast. Estamos iniciando mais essa grande live. Hoje o tema é comunicação remota assertiva. Quem vai falar é a psicóloga Akemi, que vai compartilhar sua experiência profissional e vai trazer para a gente esse novo olhar sobre como ter uma boa comunicação, principalmente à distância, e se além disso ser uma comunicação assertiva. Se você gosta aqui do canal PeãoCast, você apoia e gosta do nosso conteúdo, apoie os nossos afiliados. Aqui na bio temos o Magazine Luiza. Tudo que você compra aqui na bio no link Magazine Educar, você ajuda as escolas públicas. Nós estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar as crianças da escola pública. Comprando, são mais de 6 milhões de itens no Magazine Luiza, que é o Magazine Educar, comprando ali, tirando os impostos, todas as comissões são destinadas para a produção de material paradidático. E também temos o link da vaquinha, com R$ 2,95, você pode apoiar uma criança da escola pública. E se você ainda não é inscrito no YouTube do PeãoCast, vai lá no canal do PeãoCast YouTube e se inscreva, participe, também ajude a divulgar. E também temos ali na questão do Spotify, lá no PeãoCast, também estamos no podcast. Pessoal, boa noite. Quem está chegando, manda um oi aí, o Zac Silva, aí abraço para você, Zac Silva, é isso aí. E ela, a psicóloga que vai falar com a gente sobre comunicação remota assertiva, a Kemi já chegou, estarei já conectando aqui com ela, compartilhar experiências. Nós estamos aqui com empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E é isso que a gente vem impactando cada vez mais uma pessoa. A Kemi, seja bem-vinda. Eu que agradeço, que bom te ver, coisa boa, feliz por estar aqui, feliz de te ver também. Nossa, a gente se viu, acho que vai fazer quase um ano lá no Instituto Impacto, né? Se não fizer mais de um ano, a gente estava lá no Êxito, né? A gente se conhece... Instituto Impacto, Instituto Êxito, desculpa, olha eu trocando os nomes, faz parte. Até gratidão ao Êxito por nos conectar. Que honra receber você. Eu sei que o seu currículo é incrível, a sua agenda é mega lotada e você conseguiu achar para a gente uns minutos para ter um papo muito feliz, viu? Eu é que agradeço o convite, eu adoro estar aqui, né, poder ajudar pessoas. Estou aqui para poder ajudar, gente. Acho que o maior aprendizado desse momento que a gente vive, e aí com muita gratidão, é poder ajudar as pessoas, né? Acho que isso é o que, pelo menos isso eu tenho certeza que é o que te move, porque você vem de educação também, né? Eu também venho de educação, né? Da última empresa aí, da carreira corporativa. Então, poder ajudar pessoas com um pouquinho que a gente sabe, para mim é a maior satisfação estar aqui, menino. Fabuloso, fabuloso. Então, eu vou pedir a gentileza para você se apresentar, contar para a gente da onde a Kemi veio, aonde ela está, para onde ela vai, e depois nós entramos propriamente dito no tema que é comunicação remota assertiva, que é uma situação de desafio de qualquer ser humano, seja ele líder ou não, pai, mãe, professor, educador, aluno. Acho que é um desafio de todos nós nesse momento. Mais uma vez, seja bem-vindo, o chapéu é seu. Agradeço, coisa boa, o chapéu, eu adorei. Bem, gente, boa noite. Olha, em primeiro lugar, né, eu costumo dizer, deixa eu até pegar aqui. Só um minutinho, desculpa, tá virando a câmera. Olha assim, para eu entender se o pessoal tá gostando ou não, coraçãozinho, né, é importante, não só para eu entender se realmente vocês estão entendendo, se eu realmente estou contribuindo com vocês, para também poder fazer essa live, né, chegar a mais pessoas, que eu sei que é a missão aí do Renê. Então, gente, coraçãozinho, manda esse link dessa live que está começando, para quem você entende que possa ajudar. Como diz um amigo meu, Jorge Penilo, manda para o vizinho, manda para o amigo, manda para o inimigo também, não tem problema nenhum, vai com o inimigo. Então, olha, acho que talvez o inimigo precise disso. Então, assim, divulga, que dar tempo. Eu costumo dizer que nada melhor do que a gente poder interagir ao vivo e a cores nessa live, né? Quem sou eu, né? Sou a Kemi, como meu grande amigo René me apresentou. Eu sou psicóloga, eu trabalho, agora a gente entrega a idade, né? Trabalhei em mais de 18 anos, fiz carreira na parte de psicologia organizacional, eu sou especialista em carreira e liderança,
Então, os últimos players que eu tive, as últimas empresas foram a Rede Globo, o Banco Itaú, trabalhei na FTD Educação, editora FTD, que é a empresa de paixão. Tem uma grande curiosidade, eu fiz carreira internacional, fui para Angola, morei na África de 2006 a 2010, num contexto aí de pós-guerra, porque a Guerra Civil lá tinha acabado em 2002, também tenho um carinho enorme para Angola, nossa, foi um dos maiores aprendizados de vida que impactou não só hoje no que eu sou como pessoa, tanto no pessoal quanto no profissional. E sempre trabalhando, né, com recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento e programas de liderança. E é isso que eu fui. Quem eu sou, que tem muito a ver com o meu propósito, e esse meu propósito eu encontrei na FTD Educação. Por que eu gosto de detalhar essa história? Porque quando a gente faz as escolhas de carreira da gente, se empodera. Porque normalmente, ainda mais com um país, infelizmente, como o nosso, que eu costumo dizer, né, desde que eu me conheço por gente há 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, 43 anos, o nosso país vive em crise, enfim, né, vem uma crise, né, agora a gente tem, claro, uma questão de saúde, enfim, mas nesse país sempre viveu em crise. E o que empodera nas escolhas de carreira é a gente poder fazer as escolhas. E até chegar à FTD, eu sempre trabalhei com RH, gostava muito. Poder contratar, às vezes, um estagiário, esse estagiário virar diretor me dava uma satisfação enorme. Mas, gente, trabalhar com educação foi transformador. Porque, assim, eu sabia que a empresa que eu trabalhava, ela faz livros que atende da educação infantil ao ensino médio. Então, eu sabia que eu trabalhava numa empresa contratando, treinando, desenvolvendo pessoas, onde o produto final, que não era eu quem fazia o livro, né? Apesar que hoje eu sou coautora, né, de 3 livros, né, A Arte de Brilhar, O Desperte Sua Melhor Versão e 120 Sacadas da Vida Pessoal e Profissional, me fez querer empreender, ter a minha própria empresa, né? Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho a AS Consultoria em Desenvolvimento Humano, onde nós fazemos aí programas de desenvolvimento de lideranças, treinamentos, mentorias, consultorias na parte de carreira e liderança, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. As empresas me contratam para poder me ajudar aí a fazer os programas de desenvolvimento de liderança. Atendi que nem uma pessoa, acabei de atender agora há pouco uma profissional que ela acabou de ser promovida e ela está com um desafio grande, então ela precisa aí de um processo de mentoria de carreira. Então, eu apoio os profissionais nessa jornada, né? E eu tenho um braço da consultoria também. Eu tenho uma equipe que cuida aí dos projetos aqueles papos de RH, né? Dos projetos de outplacement, que são os projetos de recolocação profissional. Como se vender, como poder se dar bem no processo seletivo em meio à pandemia, pensando que o processo hoje já era digital, o que a pandemia trouxe foi acelerar o processo para muitas empresas. E aí eu estou dizendo isso, por exemplo, na FTD eu fiz a implementação de um software de inteligência artificial, saiu ano passado, então foi um projeto, foi em 2019, o projeto começou em 2017. Olha que era uma empresa que, pensando nas empresas de TI, de telecomunicações, já estão nesse formato há muito tempo. Então é isso que eu tenho feito hoje. Com a pandemia foi muito interessante, porque, por exemplo, por que eu quis propor esse tema, né, comunicação assertiva, né, principalmente falando da comunicação remota? Porque a comunicação já era um gargalo das organizações. Hoje mesmo, né, hoje mesmo, acho que em abril, se eu não estiver errada, tem um artigo da revista Exame, fazendo um panorama dos desafios que as empresas têm enfrentado, e 83% das empresas pontuaram que a comunicação, os problemas de comunicação, principalmente a comunicação interna, foi o maior desafio das organizações nesse momento de pandemia, e graças a Papai do Céu tem sido muito demandada, né? E eu tenho recebido hoje muitos clientes me perguntando, então foi por isso que eu propus essa live, Renê. Então essa é só um pouquinho de mim aí, essa sou eu, e estou aqui para ajudar vocês. Eu estou achando que a gente vai ter que ter live 2, porque eu fiquei curioso para saber a sua experiência de Angola. Vai ter que ter live 2. Tem problema, menina, é só marcar. É só marcar. Eu acho que dentro de família, dentro de qualquer situação, a comunicação, ela já tem sido mais tratado com mais profissional. Tem sido mais tratado buscando ajuda profissional para tratar desse tema. Não sei se é uma impressão minha,
E eu queria saber o que você acha, como que um líder, né, ele pode estar reagindo a essa mudança de comportamento, de trabalho, trabalhar com funcionários à distância, a sua equipe está à distância, comunicar com o cliente. Mudou muito e mudou rápido, nem toda empresa está preparada. Como que você vê isso? Olha, eu costumo dizer que a pandemia, quando a gente fala da comunicação, olha só, Rosana de Manaus, seja bem-vinda, meu pessoalzinho lá de Manaus, ai, adoro esse pessoal. Eu dou muito treinamento para liderança, eu divulguei lá. Mas assim, falando da tua pergunta, e gente, eu não tô vendo o coração, senão eu acho que tá chato, viu, Renê? Então, por isso que eu tô aqui reclamando. Agora foi. Então, assim, quando você me pergunta sobre a comunicação, o trabalho remoto, como uma consequência da pandemia, acelerou muito o que muitas empresas já estavam praticando. O que eu quero dizer com isso? As empresas são feitas de pessoas. Sim. E primeiro, assim, independente de ferramenta de comunicação, um passo antes de tudo qual que é o grau de confiança que as empresas têm nos colaboradores. Aí eu estou falando principalmente da relação de líder e equipe, que é a questão da transparência. Por exemplo, eu estava como eu comentei agora há pouco, com uma cliente, que ela está numa empresa de cunho familiar, onde ela foi promovida a coordenadora comercial, era a empresa do dono. Até então é uma empresa que cresceu, uma empresa que atingiu os resultados, mas este dono, o jeito que ele trabalhava foi o que fez dar certo. E ele tem um perfil muito centralizador. Então você imagina, tanto para os dois, aí não estou dizendo só para ela, para ele, enquanto dono, tipo, né, ainda mais quando a gente trabalha naquela filosofia, time que está ganhando não se mexe, mas pela demanda de trabalho ele precisou trazer alguém. E ela, que veio de outras empresas, conhece aí ferramentas de comunicação, tem outras experiências e precisa de autonomia para o trabalho, para ela é importante, que aí está falando de perfil. Então você imagina o conflito desses dois em relação à comunicação, que nem a queixa que ela me trouxe foi assim, poxa, eu só acionava o meu coordenador, o meu gerente, porque eu sabia, né, falando de área comercial, ela sabia até onde ela poderia negociar, até que preço ela poderia negociar. Passaria daquilo, ela precisaria pedir uma autorização para uma outra pessoa. E assim, e aí na hora que ela vai falar com ele falou, não, como é que é? O preço saiu da tabela, você tem que vir falar comigo. Olha só, o problema aqui da comunicação não é a comunicação em si, mas é a falta de autonomia que ela não tem hoje, porque como ela foi promovida há 30 dias, a gente está falando da construção de confiança que está sendo estabelecida. Então, quando você me comenta como é que o líder, né, como é que as empresas teve que lidar disso da noite para o dia, para a gente ter flexibilidade, é papo de psicólogo aqui, hein, gente? Então, assim, para as empresas que tiveram mais facilidade para lidar com esse tipo de situação, para aquelas que não tinham a prática do trabalho remoto, foram aquelas que delegavam, que eram aquelas empresas que davam autonomia para os colaboradores. Por quê? Porque o processo de confiança estava estabelecido. Então, assim, para você, e aí a primeira dica a primeira reflexão que eu trago para quem está assistindo que a gente, e aí eu tenho mais um porém ainda, hein, Renê? Eu falo, você me corta se precisar. Porque quando a gente for... Estou anotando tudo aqui. Opa! Porque quando a gente fala de comunicação, a comunicação, gente, não é só do líder, a comunicação como o Renê falou aqui, marido e mulher, trabalho em equipe, como é que eu convenço o meu colega de trabalho a me ajudar, porque ele também tem a demanda de trabalho dele. Então, percebe, se eu peço ajuda é porque eu confio. Então, a primeira reflexão aqui, como está o grau de confiança que você tem com as pessoas, o seu trabalho e vice-versa, que é ela quem vai determinar o estágio de relacionamento que você vai ter com essas pessoas, é quem vai determinar o quanto você vai conseguir ser assertivo ou não no seu processo de comunicação. Porque no Brasil, a gente ainda tem um desafio. Nós somos um povo latino. O que eu quero dizer com isso? O povo latino é um povo afetivo. Às vezes as pessoas têm até dificuldade em elogiar o outro. Imagina então criticar, né? Não, olha, não tá claro, e crítica
embasado, fatos e dados, para não virar mimimi nem subjetividade. Então, você imagina como é você se comunicar de uma forma assertiva, sem ser considerado, às vezes, mal educado, diretivo demais, porque essa confusão é muito natural de acontecer. E aí, a gente fala da cultura afetiva, olha, e aí eu brigo que é a relação esquizofrênica de trabalho. Porque você tem a cultura afetiva brasileira, você tem uma cobrança com todas as áreas de resultados, ainda mais agora, com essa crise que agravou por causa da pandemia. Aí, dependendo da empresa, você vai ter empresa que, naqueles termos de RH, empresa mais hard, por exemplo, eu cito muito a minha experiência no Banco Itaú, que a gente sabe que instituição financeira é faca na caveira, é sangue nos olhos, é resultado, é hard, é cobrança. E tem empresas que também cobram resultado, mas são empresas mais humanas. Que às vezes eu brinco, né? Que por um lado é muito bacana, que é a empresa que eu me identifico, mas por um outro lado, eu gosto muito da regra dos três, né? O que é a regra dos três? Essa é a regra da Akemi, tá? Isso não é metodologia, mas assim, primeiro ponto é sentar, conversar, se alinhar, para poder todo mundo ficar na mesma página e chegar num objetivo em comum. Houve divergência ou problema de comunicação, senta a segunda vez para entender o que, de repente, algum ponto que ficou no ar, que não teve entendimento. E se houve reincidência de algo, né, desde que seja a mesma coisa, aí tem que ter uma postura mais diretiva. Então, respondendo a tua pergunta, é muito isso. Primeiro ponto, qual que é o grau de confiança que a empresa, a equipe tem no colaborador, porque é isso que vai determinar o quanto o líder ou a empresa vai ser mais centralizador ou não, no sentido de falar detalhadamente o que tem que fazer e o como fazer, porque a partir da confiança que isso vai determinar o grau de autonomia. Claro, né, gente? Vai depender da área de atuação, se o profissional é mais sênior, se está em início de carreira, se tiver início de carreira, precisa realmente de acompanhamento mais efetivo, mas é isso que vai determinar o grau de autonomia ou não e a comunicação que você vai ter. Porque quanto mais você confia, possivelmente o relacionamento vai estar mais amadurecido. E quando a gente fala de estágio de equipe, quando a gente fala de liderança situacional e liderança servidora, o que vai determinar a metodologia de comunicação é o grau de... É o quanto a equipe se conhece, quantas pessoas se confiam em si e todas andam em... então outro ponto, né? E o quanto todas estão trabalhando num objetivo em comum. Porque eu não sei se você, Renê, na tua experiência, eu já trabalhei em empresa, que cada departamento parecia uma empresa diferente, que eu brinco, né? O resultado da empresa era para o norte, o departamento X ia para o sul, o outro é para o leste, até para o oeste. Né? Porque aí as pessoas estavam preocupadas muito mais com os resultados do próprio departamento, mas só que a gente estava esquecendo que os departamentos fazem parte de uma empresa, né? Se não tiver resultado comum, enfim, aí tem que entender um pouquinho mais, né? O departamento é um órgão, né? A empresa é o corpo todo, né? Perfeito. Na minha concepção. Como que é, na sua experiência, aqui, a relação de liderança hoje nas empresas mais jovens em termos de idade, né? Líderes mais jovens em termos de idade em relação a liderar pessoas mais velhas em termos de idade, porque estão mais atualizadas, principalmente com essa questão de propósito, às vezes mais com esse princípio de servidor. Isso vem acontecendo, não acontece, e se acontece, como que as pessoas um pouco mais velhas de idade e até de casa conseguem lidar, e qual é o desafio desse líder que é mais jovem, trazendo esse novo olhar para esse novo mundo e comandar pessoas, às vezes, com até mais tempo de casa? São dois pontos. Para responder isso, eu vou ter que te dar duas respostas. Primeira, quando a gente fala de propósito de organização, para das pessoas poderem chegar no resultado, independente da faixa etária, tem que estar muito coerente se o propósito da empresa, se a cultura da empresa realmente funciona. Que eu brinco que antigamente a gente via lá missão, visão e valores na parede da recepção da empresa que você ia, e se você perguntasse para o diretor qual que era a missão, visão e valores, ele tinha que abrir a gaveta para entender o que era. Isso tem a ver com propósito. E aí tem até aqui uma pergunta. Hoje estou numa empresa que os departamentos jogam a culpa entre eles, em vez de corrigir um problema.
RS Cavalcante, você tem um problema crítico, porque esse é o exemplo de empresa que eu acabei de comentar, né? Onde cada departamento parece... Então, assim, o que a gente não pode esquecer, que aí tem a ver com o propósito que eu estou comentando aqui? Todos, que aí seja e todo mundo tem o seu grau de importância na empresa, que seja da recepcionista ao diretor da empresa, eles têm que entender o porquê que eles estão lá. Por exemplo, vou usar uma empresa grande como a FTD. Moniquinha, acho que ela não está aqui, mas a Moniquinha, ela foi 40 anos telefonista e recepcionista, e ela foi a melhor de todas as empresas que eu trabalhei. Por quê? Primeiro ponto, ela se colocava no lugar do cliente, que podia ser um candidato que ia lá fazer uma entrevista, desde dar lá um santinho lá, dando boa sorte, chamando as pessoas pelo nome, pedindo água, etc. Ou alguém que telefonava, que ela só faltava localizar a pessoa no celular, pela preocupação em querer que a pessoa não conseguisse resolver o problema, ou enfim, com quem ela quisesse falar. Ou que fosse o superintendente da empresa que estava ali, né, trabalhando numa parte mais estratégica, a Márcia Berg, faz saudades, gatona, ela sabe do que eu estou dizendo. Do que o superintendente da empresa que estava numa parte mais estratégica, pensando no foco do cliente. Todos estão pensando no foco do cliente de uma forma mais humana, que era o que essa empresa, que é como a empresa funciona. Então, a Marcinha falando, ela não está, mas eu posso afirmar isso. Que bom, tem prova social aqui. Mas, o que eu quero dizer com isso? Independente da faixa etária, que podia ser o mais jovem ao mais sênior, vamos falar assim de idade, né? Todos sabem o propósito que eles trabalhavam. Então, assim, tem que estar claro para todos da empresa qual que é o propósito. Por exemplo, o propósito dessa empresa era trabalhar com educação. Então, se fosse a Akemi, que era do RH, que selecionava, treinava, etc., ou fosse até o comercial que vendia livros, ou o editorial, que era quem fazia os livros, vamos falar dessa forma, eles sabiam qual era o propósito da empresa. Este é o primeiro ponto, tem que entender qual que é o propósito. E aí, a segunda parte da resposta que eu trago primeiro ponto, a gente tem que entender isso, os líderes têm que estar muito cientes, qual que é a necessidade do papel profissional que cada um tem na equipe. Porque aí sim a idade pode vir a determinar alguns padrões de comportamento. Que aí eu vou ser um pouco sucinta, mas a história ela traz esses insumos. Por que o mais sênior, por que às vezes o mais jovem, né? Vamos começar pelo mais jovem. Por que às vezes o mais jovem, para ele é mais claro o propósito de carreira do que para o mais sênior? Eu não gosto muito dessas divisões de mercado, baby boomer, geração X, Y, porque a idade não determina perfil. Eu tenho uma sogrinha que ela não está aqui, mas que ela vende crochê pelo Facebook e pelo Messenger. Ela faz crochê, ela busca novos pontos de crochê no YouTube, ela e meu marido escutam música clássica juntos, e ela tira a foto, posta, até porque, como ela mesmo comenta, a internet para ela é a porta para o mundo, porque ela tem muitos problemas, já tem mais de 80, né? Problemas de mobilidade, então por isso que eu falo que idade não determina perfil. Gel, bem-vindo, menino. Gel Makoto Akamura, bem-vindo. E a Rosa está pondo aqui, o propósito nasce na alta direção e precisa ser disseminado por todos. Perfeito, até porque tudo acontece na vida top-down. Mas continuando a resposta aqui que eu estava dando. Por que o pessoal mais sênior, né, o pessoal lá de 64, 60, 70, o propósito deles estava muito mais relacionado à segurança no papel profissional. E por que a gente sabe que é a segurança? Porque era aquele perfil de profissional, que no caso é o meu pai, que entrou na empresa como tipo office boy, assistente administrativo, ficou lá 30, 40 anos para chegar a ser gerente, e às vezes não gostava do que fazia, mas porque tinha família, etc., por uma questão de survival, de sobrevivência, ficou no trabalho. E aí, o que isso tem a ver com a história? Se a gente pega lá as divisões, os períodos, os baby boomers, eles começam mais ou menos em 46. O que é 46? 46 é o término da Segunda Guerra Mundial. Foi quando, no modelo daquela época, os homens trabalhavam fora, né, para sustentar a casa, e as esposas que cuidavam do lar, etc. Os homens voltaram para casa, tiveram um boom da taxa de natalidade. Então, as famílias grandes dos meus pais, né, 9, 10, 11 irmãos, e para sustentar todo esse pessoal tem que trabalhar bastante, né? Precisa ter o dinheirinho no final do mês para pagar as contas.
Com o passar dos tempos, a gente pega a década de 90, aí sem contextualizar, sem aprofundar, porque senão o tempo é curto, porque tudo que é bom corre rápido, né? Mas se a gente pega, gente, lá, geração X, eu pertenço a essa geração, sou de 76. O que determina fator histórico? Movimento hippie, liberdade sexual. Eu fui, por exemplo, eu sou neta, até que meus pais até tiveram um bom controle de natalidade, que eu só tenho uma irmã, né? Mas eu sou neta de uma grande família, onde os filhos dessa geração não viram os pais, e eles queriam trabalhar assim, com propósito, com resultado, mas eles queriam um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E aí, quando a gente olha, né, que aí a gente vai... Ai, gente, é papo de psicólogo total aqui, mas a gente vem assim, a gente sai de uma necessidade, de uma expectativa de trabalho do outro, que é o caso do baby boomer que eu falei, que a expectativa estava na empresa, por isso que ele trabalhava 10, 12 horas, que era para garantir um emprego. E com o passar dos tempos, a gente passa a olhar mais para a gente, para as nossas vontades, para os nossos, por que eu quero, para um trabalhar com mais significado, etc, etc, etc. Então, quando a gente leva para o universo, por exemplo, das startups, ou para o pessoal, ou para essas empresas onde tem os líderes muito jovens, você tem que entender qual que é a expectativa da necessidade do papel profissional desse colaborador, porque isso vai impactar onde? Renê, isso impactar na comunicação, que é a comunicação que hoje, o que eu estou falando de comunicação, gente, eu não vou falar de ferramenta remota, né? Você vai falar pelo WhatsApp, se é pelo Zoom, não. Isso aí as pessoas têm que estar antenadas. Ó, tô vendo um coração, acho que está começando a gostar mais do meu bate-papo aqui. Mas assim, eu estou falando de comunicação versus perfil comportamental e comunicação versus necessidade. Por exemplo, eu já tive uma assistente que ela é uma geração mais jovem, ela foi contratada, inclusive, faz parte do papel dela até hoje, de atender telefone, e a gente sabe que a geração mais jovem também, gente, não estou generalizando, mas o pessoal prefere muito mais falar pelo WhatsApp, pelas ferramentas aí de comunicação instantânea. E quando a gente estava no escritório antes da pandemia, o telefone tocava, ela tinha uma certa aversão. Foi até dar os primeiros 45 dias, os primeiros 2 meses, até poder conhecer, eles vão sentar. Primeiro para ter um alinhamento de papéis, o papel dela atender o telefone sim. Mas olha só como eu agia... Porque assim, eu vou falar besteira aqui no ar. Eu sou da geração do TBC, não sei se você conhece esse termo, Renê. O que é TBC? Tira a bunda da cadeira e resolve. Né? Então... Claro, se não dá para falar se a pessoa não tem o mesmo lugar físico, eu gosto muito desse contato visual por telefone, só que ela sentava na minha frente. Ah, desculpa, eu não ia chamar ela nem no WhatsApp nem no Skype, que é o que a gente utilizava na época, né? Aí ela sentava na minha frente. Para piorar a situação, além de eu não chamar ela pelo nome, eu dava um tapinha nas costas. Aí, sabe quando a pessoa está concentrada, a pessoa levava até um susto? Aí ela veio me falar que aquilo a incomodava. Eu falei, perfeito. Preciso me adequar, né? Vamos te chamar pelo nome, etc. Só que assim, eu já comentei, falei, olha, eu não tenho esse perfil. Você está sentado na minha frente, não faz sentido nenhum eu passar um WhatsApp para você ou passar uma mensagem, desculpa, não vai acontecer. Seu papel atender o telefone sim. Quando se a comunicação tiver muito, né? Eu tenho um perfil muito prático, então e quero tudo para ontem. Se eu começar a te pedir muita coisa ao mesmo tempo, é seu papel, e ela tem um perfil mais analítico, é seu papel falar, Kemi, você me pediu 20 coisas, por onde eu começo? Então você percebe muito a construção da confiança, a construção de poder adequar a comunicação ao perfil de cada um, mas um passo antes disso, eu entendi a necessidade dela. Para ela é muito natural, né? As pessoas hoje se falam muito mais, né, aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, etc., né, do que por telefone. Hoje eu brinco, né, eu ainda me adapto a isso, mas hoje a gente manda um WhatsApp para as pessoas para perguntar se a gente pode ligar para a pessoa ou não, né, porque ainda mais com os call centers, né, da vida, enfim. Olha o Giva aqui, bom papo, sucesso aqui. Ai, que coisa boa, vendo meu pessoal entrando aqui. E é essa a resposta que eu tenho, então, quando a gente fala da liderança mais jovem, Renê. Necessidade no papel profissional que a gente tem que entender ainda mais quem é líder e a empresa, versus o estilo de comunicação adequado ao perfil comportamental. Então, é fundamental as empresas e os líderes entenderem isso no perfil das equipes, até para poder construir a confiança que foi que eu comentei no começo. É de uma grande riqueza essas informações que você está dando, que não é
um áudio, uma live para assistir uma única vez. A gente precisa ouvir várias vezes, porque tem que incorporar as técnicas que você está dando, as mensagens que você está dando, anotar, ouvir de novo, porque é tão real isso que vem acontecendo e é tão tão atual, e a gente não consegue, numa única vez, uma aula igual você está dando aqui agora, incorporar de uma única vez. Então, a gente tem que incentivar também as pessoas que estão passando pelo processo, ouvir mais as mensagens que, vamos falar assim, são mais impactantes na sua área, ouvir mais de uma vez, para que possa ser, né, introduzido no seu DNA. Porque o que você está falando aqui agora é algo para estudar essa live, não é só para ouvir uma única vez, essa é a minha opinião. Então, estou adorando, eu acho que é fabuloso. E eu pergunto para você, qual vai ser, você não precisa ter bola de cristal, tá? Qual é o futuro do líder? É o líder servidor? É o líder participativo? Qual é o perfil do novo líder no ponto de vista em relação às empresas corporativas, enfim? É um líder servidor. E assim, e aí eu falo, que aí eu gosto muito de você. Mesmo sendo psicólogo falando de comportamento, tudo tem lógica. Comportamento é lógica pura. Porque assim, o que você falou faz todo sentido. E aí é que entra o tal do autoconhecimento que todo mundo já falava e que na pandemia tem se falado muito mais. Porque assim, para eu poder me comunicar, para poder falar, para entender quem sou eu, para onde eu quero ir, eu tenho que saber quem eu sou. Perfeito. Então, começa por aí. E aí eu sou muito, como eu já falei, sou prática. Então, só para entender quem eu sou, porque também, gente, vamos ser franco, não é fácil se olhar. Se olhar, entender que eu tenho pontos positivos, que eu sou muito bom em algumas coisas, mas que eu também tenho que melhorar em outras, que graças a Deus sou um ser humano, eu também tenho que melhorar. Então, não é fácil se olhar. Então, assim, o primeiro ponto, até de qualquer ferramenta, de qualquer treinamento, é uma imersão em você mesmo. Então, começa por aí. Que seja pedir um feedback para os amigos, seja trazer um profissional para te ajudar, seja ler um livro, seja buscar algumas ferramentas que a internet tem aí, porque assim, eu sempre falo em treinamentos, principalmente os treinamentos que eu dou lá para Manaus, de liderança 4.0, conhecimento que você adquire e não usa em gaveta, ainda mais nos dias de hoje que o conhecimento se torna obsoleto, é este o cuidado que tem que ter. E quando eu falo da questão da liderança servidora aqui, o que a gente acabou de falar de trabalhar com propósito. As empresas hoje que não trabalharem dentro do seu propósito, dentro do que elas querem ser, e propósito tem que ter visão, em quanto tempo você quer chegar onde você quer, quais são os resultados que você espera, porque o que a gente não mensura, desculpa, não tem como acompanhar e entender se está indo no caminho certo ou não. Trabalhar com propósito é poder servir. Se a gente olhar hoje as empresas de sucesso, as grandes corporações, toda empresa tem problema também, acho que é importante a gente dizer isso, são as empresas onde os colaboradores, como eu comentei aqui, sabem qual é o propósito. Minimiza o dia a dia do ambiente corporativo, né? Porque o ambiente corporativo ele é fantástico, mas como qualquer relação, casamento, né? Eu tenho um casamento maravilhoso. Mas tem um dia que você está mais intolerante, eu brinco, né? Eu na TPM, então fica mais crítico a minha situação ainda. Se o casamento tem seus prós e contras, o papel profissional, então, muito mais. Porque a gente tem um jogo de interesse por trás dos bastidores, que a gente não pode esquecer disso. Mas, assim, lembrar que no caso que eu citei, por exemplo, eu trabalho com educação, ou lembrar que hoje os clientes que eu atendo, porque, por exemplo, por que eu quis sair do ambiente corporativo? Eu tive um desafio muito grande, Renê, que era além de aprender a empreender, que a faculdade não te ensina isso, e eu fui CLTista a vida toda, hoje eu tenho gente na área comercial, né, gente especialista que me ajuda, por que eu quis fazer toda essa transformação? Eu brinco que eu era sênior no que eu fazia, eu era especialista, e no universo de vendas, por exemplo, hoje eu estou virando, acho que uma analista, porque até um tempo atrás eu era uma estagiária, porque, né, não aprendi, não é a minha formação, eu nunca trabalhei com vendas. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque o meu propósito era o quê? Ajudar pessoas e organizações a serem o melhor, despertar sua melhor versão para ter resultado. Porque na carreira corporativa, a minha missão, enquanto estava em RH, era poder contratar, desenvolver pessoas para trazer resultados para elas, mas pensando que o resultado final era a empresa. E aí, quando eu brinco, quando bate os 40, né, acho que a grande maioria das pessoas,
reflete um pouco o que ela quer. E eu, por eu ser psicóloga, eu falei, poxa vida, o que eu posso fazer pelas pessoas, por elas, né? Ajudá-las a definir o que elas querem. Foi aí que veio, percebe a minha mudança de propósito? Por exemplo, eu e você estar aqui, contribuindo, estando aqui investindo esse tempo, é servir. A Rosana coloca aqui, tem muita empresa perdida no aspecto de definir as estratégias, medir e definir metas de evolução corporativa. Perfeito. Por quê? Porque elas não têm claro qual que é o propósito. A empresa, que uma outra pessoa aqui citou, que eu brinco que vira, não é gerenciamento de conflito, né? É gerenciamento de quem joga a culpa, né? Não deu certo porque a culpa foi do departamento X, ou não deu certo porque foi no... Gente, não deu certo? Legal. Vamos entender o que aconteceu, vamos mudar a estratégia, vamos consertar. Claro, a gente também não pode persistir no erro. Mas poder servir é, inclusive, ter que mudar a rota. Então, assim, para as pessoas que hoje têm sucesso e as empresas que têm sucesso, são as empresas que servem, que trabalham de acordo com o propósito. Não sei se você já viu algumas empresas, alguns colaboradores de empresas, que quando eles falam do líder, do presidente, do diretor, CFO, enfim, cada empresa tem sua estrutura de cargos, eles têm orgulho de falar. E aí, olha só como o papel da liderança é importante nisso. Como eu também já trabalhei em algumas empresas que estavam no ranking das 10 ou 100 melhores empresas para se trabalhar, mas ele tinha um líder tão ruim que, apesar de ter um excelente salário, um excelente pacote de benefícios, a pessoa, na primeira oportunidade de ir embora, às vezes até para ganhar menos. Aqui, a Laura colocou errado. Isso, né? Tem problema. Se você está gostando, Laura, manda coraçãozinho aí, que eu não estou entendendo se o povo está gostando ou não. E, Laura tem uma pergunta, é isso que eu ia acabar de falar. Gente, tem pergunta, aproveita aqui, que o melhor de tudo é poder tirar as dúvidas ao vivo e a cores. Enquanto a Laura faz a pergunta, eu quero dar um recado para todo mundo que nos acompanha. Hoje, as lives estão salvas no IGTV. Então, a maioria das pessoas estão assistindo no conforto do IGTV na hora que elas podem. A maioria das pessoas estão fazendo isso. E, olha, uma coisa importante. Quando eu for salvar essa live, infelizmente, todos os comentários e as perguntas são deletadas automaticamente. Então, você que mandou uma mensagem, uma pergunta aqui, agora na live, por favor, entra lá no IGTV, deixa o seu comentário, para quem até saber que você entrou, que fez uma pergunta, para ela poder interagir com você, porque infelizmente são deletadas automaticamente. Esse conteúdo fica salvo no Spotify, lá no podcast do Peãocast, e também no canal do Peãocast no YouTube, onde você pode se inscrever e esse conteúdo fica disponível. Mas esse é o recado que eu queria dizer aqui, que a gente não sabe, que infelizmente as perguntas são deletadas após o ao. Você conseguiu ler a pergunta da Laura? A Laura, que a pergunta que ela tem, que aí eu vou pedir para ela me responder também uma dúvida, até para eu poder responder de uma forma bastante assertiva. Existem empresários bondosos? Depende, primeiro ponto, o que é bondade? Porque bondade é muito subjetivo, né? Qual que é a tua expectativa, Laura, quando o que você quer saber? O que é o empresário bondoso? Então, eu queria que você me comentasse para eu poder te responder essa pergunta, porque assim, tem empresários que têm duas formas de trabalho, que eu até comentei um pouco aqui, um jeito mais humano, que sabe que tem que entregar um resultado, mas tem que aí também depende de perfil. Então, a Laura perguntou, como é a presença da bondade nas empresas? Depende. Assim, as pessoas, quando eu falo depende, assim, todo empresário tem uma empresa com foco num objetivo. Porque se a empresa não tiver resultado, ela não deixa de existir. Né? Então, aí é que tá. Agora, ser bom, não sei se eu estou fazendo a interpretação correta, para mim ser bom é sinônimo de ser ético. E não tem a ver com essa pessoa. Bondade é gerar um bem sem pretensão egoísta, nesse grau bem mais denso. Então, bondade é gerar um bem sem pretensão egoísta. Olha, a resposta que eu tenho para te dar é assim: um bom empresário, eles têm que saber que ele vai conseguir atingir um resultado pensando no grupo, né? Porque um talento, uma máquina não vai dar resultado se não tiver uma pessoa por trás para poder operar. Vamos falar dessa forma.
Então, o empresário que sabe que para ele chegar num resultado, ele vai chegar por meio de pessoas, então ele vai ter boas práticas, ele vai gerar um bom ambiente de trabalho, onde ele vai favorecer o relacionamento. É isso que eu tenho para dizer. Né? Porque ser ético, né? E aí são os meus valores, o que a gente está falando aqui é valor. Para os meus valores, ser ético é o básico de qualquer relacionamento. Seja de eu comprar um pãozinho na padaria e me devolverem, se a menina do caixa me der R$ 1 a mais, eu tenho que devolver isso para ela. Então, isso para mim é ser ético. E ser ético tem a ver com a transparência no querer eu poder ajudar o outro a se desenvolver, se ele tiver algum ponto que não esteja bacana, pensando no resultado, que não dá para esquecer do resultado. Então, a gente tem que ter esse acolhimento inicial para poder ajudar o outro no seu processo de desenvolvimento, e é claro que é uma via de mão dupla, né? Quando eu falo uma via de mão dupla, da mesma forma que o empresário se responsabiliza por esse processo, o colaborador também tem que se responsabilizar. Por isso que eu brinco muito, que eu gosto muito da regra dos 3. Primeiro momento, a gente vai sentar, vai conversar, vai entender o que aconteceu, vai se dispor a ajudar a pessoa. Perfeito. Houve, enfim, continuou. Vamos sentar de novo, mas aí de uma forma, olha, a gente já havia conversado, o que aconteceu? Então, assim, tem que ter de ambas as partes eu vou chamar esta ética no relacionamento, que esta ética, no meu ponto de vista, é que gera um bom clima de trabalho, um bom ambiente de trabalho. Laura, respondi sua pergunta? É isso que eu queria entender, tá? Porque só para a gente entender se está todo mundo na mesma página. A Laura falou que entendi. Se você tiver mais dúvida, gente, acho que é muito importante dizer. Se de repente, quem for assistir essa live depois, alguma coisa, quiser me chamar no direct, estou super à disposição. Se eu puder ajudar, minha missão de vida é contribuir, como eu já comentei aqui. Para você falar novamente a sua rede, porque como não fica registrado, vai estar na bio aqui na hora que eu salvar, mas deixa registrado. Fala, por favor, a rede do pessoal. Eu tô aqui no Instagram, meu nome e sobrenome, que não é fácil, né? @akemishida, tudo junto. Akemishida é A-K-E-M de Maria I de igreja, S-H-I-D-A, _oficial. E, gente, LinkedIn, quem não tiver cadastro no LinkedIn. E, desculpa, LinkedIn é ferramenta fundamental para líder, para quem está buscando recolocação, na área profissional é fundamental. No LinkedIn eu estou como Akemishida, tá? E essas são as minhas principais... Essas são as redes sociais que eu mais utilizo nos últimos tempos. Quem quiser me enviar um e-mail, já deixo aqui o contato também, akemi@akemishida.com.br. Fabuloso. Querida, nós temos aqui, Akemi, no quadro o Contadores de Histórias. Eu queria convidar você para a gente fazer esse quadro e depois a gente voltava para você fazer as considerações finais. Pode ser? Claro, bora lá, menina. Então, escolha 3 palavras aleatórias, por favor. Reconhecimento, resultado e influência. Dê uma travadinha. Fala novamente, por favor. Reconhecimento, resultado e influência. Conhecimento, resultado. Você anotou aí? E influência. Peraí, deixa eu anotar. A Laura tá falando aqui, vou atualizar meu LinkedIn. Eu também vou ter que atualizar o meu. Atualize, gente. Reconhecimento, resultado e... O que eu falei? Reconhecimento, resultado e influência. Anote os meus 2. Fale. Pneu. Não entendi. Pneu. Pneu, louco, pneu, tá. Pneu. E passarinho. Não entendi. Pneu e? Passarinho. Passarinho, gostei. Então vamos lá. Reconhecimento, resultado, influência, pneu e passarinho. Certo? Então, certo, é isso mesmo. Como funciona? É assim, você junta essas 5 palavras no balaio, começa a construir uma história nessas 5 palavras, no momento oportuno você me passa essa história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história em 1 minuto. Toda a dinâmica em 1 minuto, é isso? Epa, gostei! Então, senhoras e senhores, diretamente de São Paulo, que você está falando, capital?
Eu estou em Atibaia agora, eu mudei para cá tem mês e meio. Ai, que gostoso. Atibaia para o mundo. No quadro Somos Todos Contadores de Histórias. A Kemi, seja bem-vinda. Arrebenta, menina. Gente, o passarinho queria ganhar velocidade. E a ferramenta que ele utilizou, né? Porque ele pesquisou um monte de coisa. O que pode me ajudar a ser mais veloz em terra, né? Porque ele já voa. E a ferramenta que ele achou foi o pneu. E o pneu, com a agilidade que o pneu trouxe aí no movimento dele, em relação à busca dos resultados, o pneu trouxe agilidade. A agilidade que ele precisava para ter reconhecimento e servir de referência para outros passarinhos pela criatividade para poder influenciar os meios de transportes terrestres. E com essa decisão, ele ficou muito animado, que tudo estava acontecendo de uma forma muito gostosa. Porém, o universo colocou ele em teste. O mundo estava pegando fogo, principalmente as partes das florestas. E esse passarinho queria usar a sua influência, do seu trabalho de reconhecimento, para influenciar o maior número de animais em vida, para que todos fizessem a sua parte. Muitos falavam, sim, deixa do jeito que está, você é um passarinho, não vai fazer diferença. Ele dizia com toda a sua energia, a sua convicção, eu preciso fazer a minha parte. E com ele fazendo, sozinho no início, ele foi fazendo, dando aquele pneu que trouxe para ele velocidade, ele foi influenciando mais, foi tendo grandes resultados e conseguiu o sonho dele, que era ser uma referência e ser o melhor na vida das pessoas, dos passarinhos. Senhoras e senhores, adorei! Adorei! Isso me lembrou dinâmica de grupo. Ai, que coisa boa, coisa gostosa. Que bom, muito bom, parabéns. É nós. Nossa, a imaginação, né, do passarinho ter usado o pneu para ganhar mais agilidade no movimento. Eu falei, meu Deus do céu, que bom. Nossa, amei, 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 amei. Que bom. Você arrasou. Ai, que legal. Vamos pegar a nossa final mais uma vez, então agradecer a todo mundo que participa, mandando beijos, abraços, corações, mensagens. Lembre de voltar lá, né, no IGTV, deixar seu recado. E nós temos um projeto com a Corrente do Bem com as escolas públicas. Entre ali na bio, veja o nosso material para a gente vem fazendo um trabalho para incentivar as crianças das escolas públicas. Tudo que você compra do Magazine Luiza, que é o Magazine Educar, tirando os impostos, todas as comissões são destinadas para as crianças da escola pública. Entre ali no link, conheça o projeto. Se você gostar, compartilhe com seus amigos. E eu gostaria de convidar a Kemi para fazer as considerações finais, deixar sua mensagem final, para que a gente possa se despedir e fechar a porta da sala. Olha, em primeiro lugar, Renê, queria super agradecer. Adorei a nossa história aqui. Olha, a Rosana até falou que a Globo tá perdendo a gente. Olha isso. Enfim, queria agradecer. Muito bom. E Eda, minha lindona de Manaus, chegando aqui também. Queria agradecer a oportunidade. E o que eu quero deixar de reflexão? Como para você ser feliz na tua vida pessoal, com o marido, filho, etc., com o vizinho, você tem que saber se comunicar. Para você que está buscando recolocação, você tem que saber se comunicar para você conseguir o seu sim num projeto de recolocação. Você que é líder, você tem que saber se comunicar com a sua equipe para você poder chegar no seu resultado. Você tem que saber conversar com o seu gestor, com o seu líder também para poder influenciar. Gente, influência, para você poder influenciar, você tem que se comunicar bem. Então, para você entender o como você tem que se comunicar bem, a primeira pergunta é, qual que é o objetivo? Qual que é a meta? Qual que é a meta? O que eu quero? Né? Então, assim, por trás de um processo de comunicação, independente seja até a mãe, quando quer convencer um filho a não fazer algo, tem que ter um objeto que eu digo, um objetivo por trás, isso tem que ser claro. Então, essa reflexão que eu deixo para o outro, que, Renê, saber o que a gente quer e poder influenciar as pessoas a chegarem onde nós queremos na vida pessoal e profissional, empodera. Exemplo, meu marido, tá? Só para fazer o fechamento aqui. Meu marido trabalha com automação, ele faz viagens de 30 a 40 dias, ele é sommelier de cerveja artesanal. Vir para Atibaia tem a ver com o nosso projeto de médio prazo de ter um brewpub aqui na região.
Gente, e é assim, a gente está no processo de construção. E aí, a gente pensa, a gente sabe que construção é aquilo, né? A gente pensa que vai ficar pronto em 2 meses, a brincadeira vira 4. E o que convence, o que encanta? Como é que você faz as pessoas, o empreiteiro lá, a poder te ajudar, etc, etc? É comunicação, foi o que meu marido comentou hoje. Meu marido foi ter uma reunião lá com o pessoal, eu falei, gente, me ajuda aí. Enfim, você percebe que engajou? Não só pela questão financeira, mas assim, pela forma como envolveu. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, tá vendo, você é casado com uma psicóloga? Claro, né? Além de mim, você é casado com uma psicóloga, né? Saber que a tua comunicação, né? Ele é um comunicador, inclusive, é o seu ponto forte, te ajuda a fazer as pessoas falarem o sim que você quer. Isso empodera. Então, é o fechamento que eu quero ter aqui. Primeiro, tenha clareza do que você quer para você poder se comunicar de uma forma adequada e diretiva para você poder ter os sims que você quer na sua vida pessoal e profissional. E este meio aqui, isso aqui é comunicação remota. Mas aí o que eu quero deixar assim, por que comunicação assertiva, comunicação remota assertiva? Porque a ferramenta de comunicação pode até ter mudado a forma, mas as pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação são pessoas. Fabuloso. Gratidão eterna, Kim. Foi um prazer reencontrá-la quase depois de um ano. É isso. Gente, tira a foto, hein? Manda pra gente publicar daqui a pouco. Desculpa te interromper antes que eu esqueça. Não, eu também vou te mandar daqui a pouquinho. E olha, eu quero deixar para todo mundo aí um recadinho. Se você não compartilhar essa live ou esse podcast com a sua lista de contatos amigos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Beijo no coração. Beijo, gente. Adorei. Fique com Deus. Vocês também, gente. Uma boa semana a todos. Amém.